Bom dia, gente! Sejam todas muito bem-vindas. Bem-vindos também, né? Se algum homem estiver assistindo a gravação. Mais um assunto bem importante hoje para a gente trabalhar, a verdade, né? Quantas vezes a gente acredita realmente que está sendo verdadeiro, que está sendo verdadeira com a gente, com as coisas, e não acontece bem assim, né? Lendo o livro, para mim, ficou mais claro ainda do quanto nós precisamos estar sempre nos observando, sempre nos examinando, porque a coisa não é bem como parece, né? Tem mais gente chegando aqui, bem-vindas, bem-vindas, bem-vinda, Severina, querida. Coisa boa você ter aqui conosco, todas vocês, é muito bom. Mas às vezes eu vejo umas carinhas antigas aqui que há tempo não apareciam e que estão podendo aparecer, né? Mas também estão sempre em contato comigo no WhatsApp, coisa boa. A gente tá se sentindo sempre juntas, né? Algumas coisas, né, para falar. Desde a maturidade até chegar à verdade, né? Pra gente ser verdadeira, a gente precisa ser madura. Desejo que vocês tenham pensado em algumas coisas que a gente conversou ontem. Eu ia colocar no grupo, mas eu decidi repetir aqui aquelas características, né, a respeito de maturidade. Também posso colocar no grupo, tudo bem. Mas como é importante a gente pensar, porque às vezes a gente também realmente está se achando super madura para lidar com as coisas. E eu mesma, daquelas características que ele deu ali, eu vou dizer para vocês, hein? Que a peneira é fina, né? Ontem eu tive falando da gente se peneirar, se colocar, né? Eu tô sempre me olhando e vendo como é que eu posso melhorar. Ontem mesmo estava conversando com uma amiga. Depois cheguei em casa e fiquei pensando dentro dos assuntos que eu conversei, né? Se eu tinha sido uma pessoa realmente madura, dentro daquelas características ali que o livro traz, né? Então já vou comentar com vocês elas aqui de novo. Sinais de maturidade. Diz poucas palavras. Nunca fala mal dos outros. Não conta vantagens. Gente, essas três já é bem difícil, assim. Até o não conta vantagens é uma coisa que às vezes as pessoas, até por excesso de humildade, se desvalorizam, né? Então, até é mais fácil encontrar pessoas que não contam vantagem. Colocar-se no lugar das pessoas. Entender que o mundo não é justo. Perdoar rapidamente. Também, uma característica que não é tão simples, né? Saber como as coisas vão terminar. Ter a maturidade de pensar nas consequências das coisas. Não julgar. Também não é fácil, às vezes a gente está julgando até a gente mesma demais. Saber dizer não. Não chorar e reclamar para quem não pode resolver o nosso problema. Escutar os dois lados ou mais lados antes de tomar partido, né? Não ser uma pessoa inocente. Entender que a vida é feita de fases. Permitir que os ciclos terminem. Deixar morrer o que precisa deixar morrer, né? Administrar com excelência as informações que recebe. Como que vocês vêm recebendo as informações, né? Com desespero, com tranquilidade, pensando na solução. Não quer dizer que a gente não possa sentir. Percebam, né? Não quer dizer. Mas quer dizer que a gente precisa sentir com maturidade. E que isso coloca a gente mais no caminho de solução do que um sentir desesperado, inocente, né? E vocês podem ver que lidar bem com as informações também vem de algumas outras características que estão escritas ali. Porque às vezes a gente já tá com a consciência pesada com alguma coisa, já não foi maduro em algo e aí recebe uma informação que pode ser consequência daquilo que a gente não decidiu muito bem, muito pautada assim em maturidade, né? Então tem uma importância olhar para tudo isso. E hoje nós vamos falar de verdade. Como eu falei para vocês, é, o que tem, não falei ainda para vocês, né? Vou falar agora. O que tem de mais parecido com a realidade é a ilusão. Eu quero ler para vocês uma historinha que o Tiago coloca aqui no livro. Vou só pedir licença para botar um remedinho no nariz que eu tava gravando uns vídeos desde as 5 da manhã para colocar na Hotmart e o remedinho já venceu o seu prazo aqui. Obrigada aí pelo espaço. O que há de mais parecido com a realidade é a ilusão, né? E o que que diz essa história?
Eu anotei a página aqui para ler para vocês. Não sei se vocês têm o livro. Como eu falei, eu quero gravar o audiobook, mas para quem puder ter o livro, na Amazon tá com 30 ou 40% de desconto. Eu paguei R$ 37. 37 e alguns centavos. A Di disse que comprou também e pagou bem barato assim também. Então tá valendo a pena, tá? E a entrega é super rápida. Eu comprei na sexta e chegou no domingo. Me entregaram no domingo. Vou contar a historinha aqui para vocês para a gente começar a entender melhor a verdade e também a importância que existe da gente estar sempre se examinando e se perguntando: será que estou certa? Será que estou sendo verdadeira? E entendam que às vezes a gente pensa essa verdade nós frente aos outros. Mas para mim, e já vou trazer uma visão da constelação também, a maior verdade se inicia cada um consigo mesmo. Tem a teoria dos disfarces aqui no capítulo da verdade também, né? Onde que a gente ainda se disfarça, onde que a gente ainda não se conhece, onde que a gente precisa melhorar esses pontos. Ser de verdade. Vejam que na vida, deixa eu dar uma explicada aqui por meio da constelação também para contextualizar. Algumas alunas já ouviram essa explicação. Nós vivenciamos diversas identidades na nossa vida. Eu sou a Jéssica, filha dos meus pais, eu sou a Jéssica, irmã do meu irmão, já são duas identidades. Eu sou a Jéssica, atleta de vôlei, de alguns outros esportes, né? Eu sou a Jéssica, professora de educação física. Eu sou a Jéssica, consteladora, terapeuta, mentora de mulheres. Eu sou a Jéssica, que forma com novas consteladoras. Eu sou a Jéssica que está fazendo esse estudo aqui com vocês. Em cada lugar é uma identidade que eu estou ocupando. Existe um comportamento, existem situações, existe uma forma, né? Às vezes eu sou a Jéssica paciente, eu sou a Jéssica esposa, eu sou a Jéssica mãe, sabe? Então, são muitas identidades. Cada identidade dessas na tua vida é uma casa emocional que tu habita. Por que uma casa emocional? Porque existe uma carga emocional e uma quantidade de crenças dentro de cada identidade. Vejam bem, se uma pessoa imagina que ser uma mãe maravilhosa é se dedicar apenas aos seus filhos e esquecer de si, essa mãe só vai se sentir bem sendo mãe fazendo isso. Muitas vezes se sobrecarregando, não sendo algo leve. Se é leve pra ti, tá tudo bem, porque não tem certo e errado nas identidades. Tem ocupar, ser tu mesma e ocupar as identidades com leveza e tranquilidade no teu coração. Dizer os sims, dizer os nãos, poder ser tu mesma, se sentir compreendida pelas pessoas que convivem contigo. Agora, se em alguma identidade existem crenças que te aprisionam, isso não tá legal. Por quê? Porque eu sou um ser essencial, eu, vivendo essas identidades e esse conjunto de crenças e de emoções nas identidades. Eu sou a Jéssica vivendo em todas essas casas. Em cada uma delas existe uma forma de me vestir, em cada uma delas existe uma forma de me comportar. Em algumas eu sou a grande, eu sou a mãe da minha filha, por exemplo, eu sou a professora, a mentora, eu sou a grande. Não é uma exaltação, é um lugar e existe um posicionamento, que é diferente de quando me posiciono eu e meu marido, que nós temos o mesmo tamanho. Então eu não posso me comportar como a professora, como a maior, como a chefe dentro da minha casa. Já é uma identidade bem diferente. Então sou eu e a minha essência ocupando um lugar juntamente com o meu marido, onde nós somos iguais. E existe o eu frente aos meus pais, onde eu sou apenas a pequena. Mesmo quando cresço, né? E aí a gente sabe como é que vem funcionando esse processo de crescimento, de acolher a nossa criança, crescer, trazer a nossa verdade, olhar para os pais, agradecer. Mas frente a eles eu sou a pequena. Os grandes dão conta, eles dão conta dos assuntos dele, das coisas deles. Então pensem quantas identidades, quantos tamanhos a gente tem para ocupar assim na nossa vida, né? Esse ser pequeno é com muita humildade, não é com humilhação. Acredito que vocês estão me entendendo, né? Que existe o lugar das coisas para a gente poder vivenciar bem as identidades. Agora, se tu não está conseguindo vivenciar legal, com leveza, alguma das identidades, por que que eu fiz todo esse contexto? Acredito que vocês estão entendendo. Porque provavelmente tu não esteja sendo de verdade contigo mesmo, com a tua essência, com o que tu é, mesmo ocupando esses lugares diferentes, tá? Então, muito cuidado
Porque a vida, ela pode ser leve, a vida, ela pode ter uma tranquilidade. Se algum ponto da tua vida não está fluindo ainda, é porque algo está fora do lugar. Nós não vamos estudar aqui as ordens do amor, né, as leis da vida do Bert Hellinger, da constelação, mas nós podemos falar que existe uma ordem, uma hierarquia de coisas que vem coordenando a tua vida para emaranhamentos ou para sucesso nas coisas. E as coisas precisam estar no lugar para que isso aconteça. E tu precisa ser de verdade, para que as pessoas que convivem contigo conheçam a tua verdade e que tu acredite que merece ser amado exatamente do jeito que tu é. E aqui não é com grosseria, não é com imposição, não é falar a verdade de qualquer jeito, não é impor a sua verdade para as outras pessoas, não aceitando a verdade dos outros. Não tem nada a ver com isso, tá? Então vamos estudar, vamos começar estudando essa historinha aqui que vocês vão entender essa questão da ilusão, da realidade, o porquê a gente se examinar, se perguntar. E é preciso um trabalho de deixar o orgulho de lado. É preciso um trabalho, vou repetir, de deixar o orgulho de lado. Dá o braço a torcer para coisas que de repente tu acreditou a respeito de ti, a respeito das coisas, uma vida inteira. Para olhar para a verdade, ser de verdade. E vejam, é o princípio número dois, né? Tem uma ordem de sentido aí nisso, tá? Vamos lá. Aqui o Tiago conta uma história que é uma fábula da verdade e da mentira, né? Que ele ouviu com o CEO do grupo Primo Rico, Tiago Nigro, o nome da pessoa que contou para ele. A verdade e a mentira saíram para passear. Então, a mentira diz para a verdade: Que dia lindo! A verdade, desconfiada, olha para o céu e acaba concordando. O dia estava realmente lindo. Elas seguem passeando e se deparam com um rio. A mentira coloca a mão na água e diz para a verdade: Nossa, está deliciosa. Vamos entrar e nos banhar? A verdade, desconfiada da mentira, novamente leva as mãos à água e comprova que mais uma vez a mentira acertou. A água estava incrível para um banho num dia lindo de sol. Elas tiraram a roupa, entraram, mergulharam. De repente, a mentira saiu do rio sem a verdade perceber. Pegou todas as roupas da verdade na borda do rio e saiu pelo mundo. E desde esse dia, ela veste as roupas da verdade. Tem muito a ver com isso que a gente conversou, de a ilusão ser o que há de mais parecido com a realidade. Então, muito cuidado. Já comecem a pensar nisso. Primeiro, sinais, né? Que eu tô trazendo aqui para vocês, isso não tá no livro. O que que não tá leve na tua vida? Qual a identidade não tá sendo leve para ti? Quais os sims tu ainda tá dizendo para ti, para as pessoas? Que quando tu diz aquele sim, tu pensa, "Pá, mas não queria fazer isso, mas vou fazer para agradar, vou fazer para flexibilizar, vou dar meu jeito aqui, isso aqui não era um trabalho meu, isso aqui é um trabalho do outro, eu tô aqui fazendo de novo por ele, para ele, sei lá. Qual significado tem essa sobrecarga na tua vida? Essa dificuldade de dizer não, né? E quais os nãos também tu vem dizendo com o coração pesado? Eu, quando comecei a dizer alguns nãos dentro da minha família, principalmente, para ordenar as coisas, não foi fácil. Não foi fácil, né? Meus pais mesmo em alguns momentos não entenderam, porque eu tinha esse lugar muito de intermediar informações. Ah, o pai disse isso, a mãe disse aquilo, tal, tal, ouvia coisas que não tinham a ver comigo. Deixava cada orgulhoso no seu lado, né? Não entrando em contato para resolver as coisas. Então eu vivi uma triangulação na vida dos meus pais. E uma triangulação na vida de uma criança, de um adolescente, gera muitas faltas depois, muitos buraquinhos emocionais, muitos movimentos de amor interrompido. Então, eu não vivia a verdade, porque eu não estava no meu lugar. Para viver a verdade, cada um precisa estar no seu lugar. Quem viveu alguma triangulação com os pais ou está vivendo com o seu parceiro, sua parceira e os filhos, precisa prestar atenção nisso, porque isso está fora do lugar. E aí, quando eu comecei a dizer os nãos, no início não foi tão leve para o meu coração, mas por me firmar no conhecimento,
Eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Então eu fui meio renegada assim em alguns momentos pela minha família, meio taxada de ingrata. Ah, olha tudo que a gente fez por ti, agora tu não pode mandar um recado, agora tu não pode auxiliar, tu que te comunica bem com todo mundo, não pode fazer esse papel, né? Há 2 semanas atrás eu estava de novo tendo uma conversa com a minha mãe, explicando para ela por que que eu não posso intermediar coisas que o que uma pessoa tem que dizer, ela tem que dizer. Se eu desenvolvi uma boa comunicação com as pessoas, é sinal que qualquer ser humano pode desenvolver uma boa comunicação com essas mesmas pessoas. Vocês não concordam com isso? Mas por que que a pessoa quer um atalho? Usar o trabalho que outra pessoa já fez? Pode ser usado para uma facilitação inicial? Pode, tudo bem. Agora, isso virar rotina, a gente está entrando em coisas que não são nossas, a gente não está sendo de verdade, principalmente com a gente mesmo. Então, observe onde vocês fazem isso, onde vocês estão entrando em triangulações, saindo do lugar de vocês, de dar atenção para a vida de vocês, não sendo de verdade com vocês, entrando nas coisas de outras pessoas e não permitindo que essas pessoas cresçam. Deem o braço a torcer, conversem, se acertem, tomem decisões e mais. Se responsabilizem por essas decisões, porque depois fica muito fácil. Eu vou lá meter meu bedelho na vida do outro, e depois, ah, mas a Jéssica que falou. Ah, mas a Jéssica que fez. Ah, mas eu segui o conselho da Jéssica. Gente, nós estudamos dentro da constelação as ordens da ajuda. Algumas de vocês aqui eu sei que já tiveram acesso a essas ordens da ajuda. Até um movimento que eu tô querendo fazer presencial aqui em Santa Maria. Fazer um workshop a respeito das ordens da ajuda. Não só para a parte profissional, mas para a vida. Porque todo mundo precisa estudar as ordens da ajuda, né? São 5 leis, 5 princípios também, que trazem assim como tu ser um ajudante na vida, não saindo do teu lugar, como tu te posicionar. Então é algo que eu quero trazer dentro de tantas coisas que eu quero trazer, tanto no online quanto no presencial. E isso faz com que cada um viva mais a sua verdade. Porque eu tô entrando, às vezes, numa questão do outro, eu não tô com coragem de dizer não e de ser verdadeira comigo, de saber onde é que é o meu lugar. E eu entrando, eu não tô permitindo que o outro conheça a própria verdade dele. A gente acha muito que tá ajudando, que tá facilitando. E isso tem um significado dentro dos buraquinhos emocionais de cada um que ocupa esse lugar também, tá? Escrevam aí se tá fazendo sentido pra vocês, pra eu saber que vocês não estão dormindo, tá? Conversem comigo. Gente, eu conversei ali no grupo só para lembrar uma coisa, que eu não ia fazer as gravações, que eu não ia disponibilizar. Realmente eu não estou disponibilizando para o público, tá? Eu estou disponibilizando para alguém que me diz assim, ó, hoje eu tenho um compromisso e não vou poder participar, mas eu quero estar presente. Algumas pessoas não puderam participar ontem, estão aqui hoje, pediram, né, a gravação. Então, assim, se vocês precisarem algum dia até o final desse estudo não participar, realmente precisarem, peçam que eu vou disponibilizar a gravação, tá? Mas é bem importante que vocês comecem a ser mais de verdade com vocês mesmas, se comprometendo a iniciar, seguir e terminar coisas, estudos, né? Isso aqui que é um tempo que vocês estão dedicando a vocês e que eu estou dedicando a mim também, a nós, né? Muito bom. Vamos lá, então. O princípio da verdade, né? A lei espiritual que te dá durabilidade. Percebam que tudo que dura, que tem durabilidade na tua vida, é porque tá junto com o princípio da verdade, tá dentro. As coisas que têm prazo de validade na nossa vida, daí no livro diz, quem não é de verdade tem prazo de validade. São coisas que a gente imaginou que fossem verdadeiras e não são, tá? Salvo aqueles ciclos de vida, por exemplo, um ciclo profissional. Eu já tive várias profissões que para mim foram de verdade. Eu fui personal trainer por muitos anos, né? Eu fui massoterapeuta por algum tempo e trabalhei com diversos tipos de terapia. O próprio trabalho do Instituto Jéssica Seste é um trabalho que vem se transformando. Então, ele é de verdade. De acordo com as necessidades que as pessoas apresentam, o trabalho vem se transformando. Porque o trabalho diz respeito ao servir, a trazer coisas que sirvam e supram as necessidades de outros e gerem valor à vida de outros.
Vejam que tem a esfera do eu, das relações e do trabalho. Então, tudo isso vem construindo. Não vou entrar nisso agora, tá? Não vou entrar estudando a fundo isso agora. Mas existem ciclos, né? Que começam, que prosseguem e terminam. E tá tudo bem. Mas eu tô falando aqui de coisas que a gente coloca muita expectativa, de coisas que a gente quer muito, que a gente aposta a vida, e aquela coisa não dura por muito tempo. A gente já vê de início que a coisa não tá legal, né? Então, o que que o livro diz? Abandone a mentira, inclusive de você com você mesmo, né? E você só é de verdade quando as suas palavras e atitudes estão alinhadas com a sua mente e o seu coração. E aí que o Tiago diz, e o coração precisa estar alinhado. Ele fala nas escrituras, né? Na Bíblia, enfim. Precisa estar alinhado com esses princípios que funcionam há mais de 2000 anos, né? Então, precisa estar alinhados, por exemplo, com esses 10 princípios que são as leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. A gente precisa estar alinhado com alguma coisa. Nós não conseguimos observar toda a verdade, perceber na gente sem conhecimento. Até porque a verdade ela é expansiva. Vejam bem, a verdade existe. É uma coisa só. A verdade para todos, para toda a vida, né? É uma coisa só. Cada um no seu formato vem vivendo a verdade. A sua verdade, as pessoas têm a personalidade, cada um tem suas dores, cada um tem seus talentos, cada um dentro da verdade vem vivenciando, vem se lapidando, né? Essa verdade ela traz durabilidade, ela traz coisas boas para a vida da gente. Só que essa verdade sendo expansiva, vocês percebem que ela é expansiva, ela em si, ela já é. Ela já é toda expansão, tá? Vou dar uma viajada aqui. Agora, à medida que eu cresço, que eu trabalho a minha mente, o meu coração, o meu espírito, a verdade se expande para mim. A verdade se expande para cada uma de vocês. Então, a verdade ela é expansiva. A gente tem que estar sempre estudando algo, procurando mentores, professores, terapia, formações, procurando se olhar para trazer durabilidade, coisas mais sólidas para nossa vida. É preciso conhecimento. Então, se as tuas palavras e atitudes estão alinhadas com a tua mente e com o teu coração, mas onde a tua mente e o teu coração está firmado, né? Onde eles estão firmados? Precisa ser em conhecimento de confiança, em conhecimento que vocês saibam que vai guiar vocês por um caminho bom, né? Ele dá um exemplo assim das redes sociais que eu achei muito interessante. Ele diz assim, que quando um casal famoso vai se separar e faz uma postagem ou um site de fofoca, alguma coisa assim, milhares de pessoas escrevem comentários. Comentários maldosos, comentários tristes, comentários de julgamento, várias coisas, né? Será que essas pessoas conhecem a verdade? Será que há necessidade de expor uma coisa dessas? Né? O que que acontece com a pessoa? Com o que que o coração da pessoa está alinhado? Vai lá se meter na vida do outro, achar coisa, escrever comentário, não conhece o todo, não conhece o contexto. O que que está projetando na vida do outro, né? Da sua vida na vida do outro. Então, será que essas pessoas estão com suas palavras e atitudes alinhadas em uma mente e um coração pautado em algo seguro? Observem, isso é uma coisa escancarada, né? Mas observem para vocês, nos mínimos detalhes, como que é isso para vocês? Como estão tuas palavras nesses últimos dias? Pensa ontem. Como estão tuas palavras? Como foram tuas palavras e tuas atitudes ontem? Como que estava a tua mente e ao que estava ligado o teu coração ontem? Vocês sabem que existe aqui duas forças, né? Polo positivo e polo negativo, nesse mundo da dualidade que a gente vive. O ser humano é sempre obediente, nós estamos sempre obedecendo a algo. Então, as palavras e as atitudes, a nossa mente, o nosso coração, tá obedecendo o positivo ou o negativo. Porque 100% da vida o ser humano é obediente. Isso o Tiago fala no livro também. Então, quando vocês forem pensar, falar que a palavra é quem traz tudo para nós, quando vocês forem agir, quando vocês forem conversar algo com alguém, observem bem qual é a intenção.
Quando vocês forem pensar algo a respeito de vocês, é destrutivo ou é construtivo? Ah, eu tô pensando algo ruim, eu tenho muita coisa para melhorar mesmo. Sim, mas isso está sendo construtivo para ti? Ou tá te mantendo dias naquela situação que não tá legal para ti, a respeito de ti mesmo? Então, assim, as coisas, mesmo as coisas que a gente acessa que a gente não considera boas, elas têm que vir para um crescimento, tá? Então, observem a quem vocês estão sendo obedientes. Aqui eu não estou falando de fanatismo, eu não estou falando de religião, eu estou falando de algo que é comprovado, que a Terra tem um polo positivo e um polo negativo. Na própria Terra, na energia da Terra. Então, a quem nós estamos obedecendo? Se questionem, tá? O Tiago também conta no livro a respeito de uma passagem, vou contar aqui com as minhas palavras, né? De uma mulher que cometeu adultério e seria apedrejada. E Jesus chega, né? E diz assim para que cada um se examine mesmo, né? Ele chama por exame, não nessas palavras, mas assim que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Como é fácil julgar os outros olhando de fora. Como ainda dá prazer para alguns seres humanos, e é algo que eu cuido em mim, que a gente precisa cuidar, olhar os erros dos outros. Será que isso está alinhado com a verdade? O que que isso causa na nossa vida e na vida dos outros? Então, venham se observando dentro dessas coisas que a gente está conversando, né? Quantas vezes tu ainda mente algo, pequenas coisas, ou omite algo, né? Pequenas coisas, para se adaptar a um ambiente, por exemplo, para conviver com alguém, para se sentir melhor num lugar, para não se sentir inferior ou superior, porque tem pessoas que mentem e omitem até vitórias. Porque Deus o livre, né, tem uma coisa assim. Por mais que eu acredite que a gente precisa se preservar, não precisa ficar contando nossas coisas por aí, né? Mas também nós somos aquilo que fazemos sempre. Observa, contei uma mentirinha ontem, omiti alguma coisa ontem, né? Tu não é isso. Isso é um momento, né? Mas esteja sempre atenta para não mentir. A gente é o que a gente faz. A gente não é a exceção na nossa vida. Mas cuidado para que as exceções não virem regras, para que vocês vivam com mais tranquilidade no coração, não vivam escravos de nenhuma mentira, de nenhuma omissão. Também não é chegar a gente abrir o coração para todo mundo. Acredito que vocês estão me entendendo, né? Qualquer coisa, façam perguntas. A gente tem esse espaço para conversar também, para eu poder responder algumas coisas para vocês, tá? Aí o Tiago traz uma metáfora maravilhosa, né? Que é muito real. Imagine se um órgão do nosso corpo mentisse para o outro. Como que funcionaria o corpo, né? Daí ele diz assim: a gente se alimenta e o estômago mente para o intestino, né? Que não comeu. Como é que seria a digestão, né? O intestino ia receber toda aquela situação sem saber de nada. E a gente sabe que o corpo ele tá em conexão e ele tá em comunicação direta o tempo todo. Então, assim, como seria isso? Uma parte do corpo esconder da outra o que está acontecendo. Algumas doenças podem ser causadas por isso, né? Por algum desequilíbrio nessa comunicação. E assim é na vida. E ele diz assim que nós todos somos membros de um mesmo corpo, nós somos filhos do Pai, do grande Pai, né? Que é Deus. Então, como que é isso? Amar, como que a gente ama o outro como ama a gente mesmo? Como é que tá essa situação? A gente tá se amando para poder amar o outro? A gente tá olhando o outro como um semelhante? A gente tá se vendo como um membro? E aquela pessoa que pensa completamente diferente de nós, que a gente exclui. Já falamos mais de constelação também aí, ó. Tudo que a gente exclui causa uma compensação. A gente não precisa ser melhor amigo da pessoa, mas causa alguma coisa no nosso coração. E aí o Tiago traz a questão da síndrome do pânico, né? Que é um diagnóstico que existe até em bastante quantidade hoje. E ele diz que a síndrome do pânico é causada por essa falta de comunicação, essa mentira dentro do corpo. Porque o que que acontece? O cérebro mente para o restante do corpo que existe um perigo e dispara um alarme de perigo, sem haver um perigo propriamente dito. E o corpo reage de forma primitiva, como se estivesse fugindo de um leão. Medo, muito medo. Síndrome do pânico.
Falta de verdade entre os membros, entre os órgãos do corpo, né? Claro que tem as causas de tudo isso, né? A gente observa que são tratados de forma médica, de forma terapêutica, a própria constelação pode trabalhar isso também como um complemento, né? Já vi várias pessoas com questões psiquiátricas fazerem diversos tratamentos e isso vir facilitando a vida delas, mas a solução vir pela constelação. Já vi mais de uma vez. Contei a história também do filho de uma amiga minha, né? E criança que estava 6 meses, psicólogo, psiquiatra e tudo mais, e melhorava, piorava, estava com um pouco de síndrome do pânico, estava com medo, não queria ir para a escola, começou do nada, né? E aí um dia conversando com ela, decidiu fazer uma constelação, expliquei algumas coisas para ela. A gente fez uma constelação e ele nunca mais teve nada, né? Então, quanto vale isso, né? Quanto vale a gente trazer isso, agregar para o processo, continuar os acompanhamentos, continuar o que precisa, mas olhar para a origem e afinar essa comunicação, trazer essa verdade, porque a pessoa está vivendo ali algo que não é verdade. Ela está passando por medos e por coisas que não são reais aqui e agora, né? Então ele diz que a sociedade é um grande corpo, os seres humanos eles fazem parte de um grande corpo e nós somos membros, né? Por que que às vezes falar a verdade é tão difícil, né? A verdade é algo que dói na hora. Tem situações que a verdade dói na hora, mas a mentira dói para sempre. E ele conta que ele mentia muito, né? Até a respeito do lugar que morava. Ele morava no subúrbio e contava que morava num outro lugar, lá no Rio, que foi desmascarado e passou por constrangimento várias vezes quando era criança e adolescente, que não tinha credibilidade nenhuma, né? E aí ele pergunta: quando mentimos, a quem estamos obedecendo? E, gente, eu tô falando aqui das menores mentirinhas que tu pode contar pra ti mesmo e pras pessoas, assim. Tudo tem possibilidade de ser falado a verdade. Cansa muito viver de personagens, consome energia demais, porque se tu conta uma mentira ou omite algo, aí tu tem que lembrar daquela situação, porque depois várias outras mentirinhas e omissões precisam acontecer para sustentar a primeira. E aí depois acontece, tá sujeito a acontecer uma bola de neve. E lá na frente, quando essa bola de neve tiver enorme, é bem provável que seja mais difícil de resolver e que se tenha menos credibilidade com as pessoas. Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço de falar a verdade e ser de verdade. E só a verdade vai te deixar leve. A mentira causa inquietude. A mentira tem prazo de validade. E somente a verdade permanece. Então, em vez de montar um personagem, né, o caminho é fortalecer aquilo que a gente realmente é. Descobrir primeiramente a própria verdade. Porque a própria verdade também às vezes não está escancarada na nossa frente. Por quê? Primeiro, somos um grande somatório ancestral. Eu sou 50% pai, 50% mãe. Todo aquele somatório de pessoas que vieram antes de mim. Cada ancestral meu, uma molécula viva dentro de mim. Cabe a mim viver a minha própria luz, né? Eu mesma, minha alma, meu espírito, a minha evolução, com todo esse somatório de coisas. O que que eu faço com tudo isso? Eu não preciso ser igual. Ah, mas é que a genética, minha mãe era assim, meu pai era assim. Meu avô e minha avó eram assim. E os imigrantes que vieram lá eram assim. Por isso eu sou assim. A pessoa se sentencia por causa da visão sistêmica da constelação, né? Não, então assim, só nascendo de novo. Não, gente. A gente tem essa oportunidade de reconhecer a nossa verdade perante aquelas coisas que a gente recebeu dos nossos ancestrais. Se o próprio ambiente hoje tem pesquisa científica que o ambiente molda a genética da pessoa, molda o DNA da pessoa, a epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar, minhas alunas já ouviram porque eu falo bastante nisso. Se eu mudar meu ambiente, minha forma de pensar, se eu transformar os móveis da minha casa, que tem a ver com o neurofeng shui, que é algo que eu estudo também, como que o cérebro entende os ambientes, como que tu tá te sentindo dentro de casa, que até um quadro na parede te passa uma mensagem para as pessoas que convivem ali. Como que tu vai pegar todo esse somatório de coisas e fazer algo grande e bonito com isso? Tudo isso tá dentro de reconhecer tuas verdades, né? Então, a mentira impede a prosperidade. E vejam bem, é impossível não errar, mas se arrepender
Dar o braço a torcer e deixar o orgulho de lado é o caminho. Falar a verdade, né? Eu contei também esses dias, já contei mais de uma vez nas turmas, de quando eu tava lá em Florianópolis, passando por uma depressão profunda, acontecendo algumas coisas na minha vida, e onde eu cheguei pro meu chefe, eu não tinha, assim, eu tinha combinado para tirar férias lá pra frente, mas eu tava numa situação assim ruim, né? Mas eu sabia também que eu precisava passar, porque era o que vinha me dar base pro meu próximo passo, que eu ainda não sabia que era esse, que eu tô realizando hoje. Eu sabia que algo ia acontecer na minha vida, que eu precisava me preparar. Eu tava me sentindo guiada nesse processo, mas não foi fácil. E eu lembro de pensar, o que que eu vou dizer pro meu chefe? O que que eu vou dizer pro meu chefe? Aí eu lembrei de algo que eu venho aprendendo no centro espírita que eu frequento, que é assim, passa com a verdade. E aí eu pensei, bom, eu vou sentar na frente dele e vou falar a verdade, seja o que Deus quiser. E eu disse pra ele, olha, eu não com vitimismo, não em tom de meu Deus, de desespero. Eu sentei junto com ele. Ó, tem alguém que acordou aqui, tá lá brigando com o pai dela. Depois vou ver se ela não quer vir aqui junto. Eu fiquei pensando, como que eu vou passar com a verdade? Eu vou chegar na frente dele de forma madura e vou falar, né? Então eu cheguei e disse, olha, eu tô me sentindo assim, 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 eu tô passando por essas questões de saúde. Eu preciso tirar férias e passar esse tempo com a minha família agora. Senão eu vou largar tudo aqui e vou embora. Eu vou largar o emprego, eu vou pedir para sair, não tô com condição. Não é nada aqui. Não é um problema com a empresa, não é um problema com a academia. Eu amo estar aqui. Eu tinha essa clareza, porque tem mais isso. Se a gente não conhece algumas coisas, não tem conhecimento a respeito de si, daqui a pouco eu tô achando que é o trabalho, que é a cidade, que é a empresa, que é o colega, que são os alunos, que é não sei o quê, que é a mãe, que é o pai, que é o marido. Gente, vamos se olhar. Vamos se olhar. Os relacionamentos, eles têm responsabilidade de 50% de cada um? Sim. Mas o que que eu posso ver em mim? E eu via muitos colegas falando mal da empresa, insatisfeitos, e eu pensava, gente, essas pessoas ainda não entenderam que onde elas vão, elas estão. Então a pessoa pode trocar de cidade, trocar de emprego, trocar de colegas, trocar de marido, né? As pessoas às vezes quer trocar os pais até, né? Quer botar numa caixinha e mandar embora. Mas não é assim que funciona. O que que isso influencia em mim? O que que eu posso fazer? Então eu pedi. E assim, ó, foi impressionante, porque eu falei bem a verdade, ele se emocionou, ele chorou. Ele disse que um amigo tinha cometido suicídio uma semana antes e que ele estava muito feliz por estar me ouvindo. Porque aquele amigo dele, se tivesse tido coragem de conversar, talvez não teria feito o que fez com a própria vida. E que aquilo estava gerando um sofrimento nele, uma culpa de como ele não tinha percebido que o amigo estava naquela situação. Ele estava sofrendo muito. Então eu cheguei ali. Entrei com a verdade, passei com a verdade, e ele fez todo um movimento para me dar as férias exatamente no dia que eu queria. E isso envolvia falar com o RH, fazer toda uma função, que ele não teria esse trabalho. Já estava tudo combinado. Ele podia ter me dito: não, quer sair, sai. Mas eu confiei e aquilo eu me senti inspirada para ter aquela conversa, porque eu percebi que naquele momento eu estava alinhada com a verdade. Eu não estou dizendo que eu estou alinhada com a verdade sempre, eu estou dando um exemplo para vocês. Que eu poderia também ter pensado, ai, nem vou tentar, porque minhas férias é tal lá, né? E ter simplesmente saído. Então, eu cheguei, eu conversei, houve todo esse movimento, conseguiram magicamente encontrar uma pessoa para me substituir muito antes do que imaginaram que eu ia encontrar, né? Fiquei uma semana treinando essa pessoa, tirei minhas férias, fiquei um mês me fortalecendo, fazendo aquilo que eu senti que eu precisava, foi ótimo. Voltei para lá bem diferente. Tinha um motivo para eu estar lá também. Eu sabia que estava alinhado com a minha verdade, eu passar por algumas coisas sozinha. Mas isso era o quê? Anos de terapia, anos de autoconhecimento, confiança, coisas que só eu dentro de mim, sentindo a minha verdade, eu pude fazer e ter coragem de tomar decisões, porque talvez perto até das pessoas que eu amo, eu não teria essa coragem, porque as pessoas não iam entender. As pessoas não vivem dentro de mim para saber os meus propósitos. Então, eu tô contando essa história para que vocês se observem e possam trazer de alguma forma esse exemplo para vocês, tá?
Como eu tava falando, ser verdadeiro não é se vitimizar, não é manipular outras pessoas, né? Achando assim que tá falando a verdade. Não se trata de ser grosseiro, inconveniente, impositivo com a sua verdade. Trata de saber ouvir também, né? Porque as máscaras, por melhores que elas sejam, um dia elas caem. Tu pode perceber. As máscaras, os disfarces, né? Em algum momento caem, por melhores que sejam. Porque é a mentira vestindo roupa de verdade, não é a verdade. Então começa a te perguntar, a gente se encaminhando aí para o final, né, desse princípio número 2, a verdade. Em que momentos tu sente que não é tu mesma num determinado lugar? Com que pessoas? Por quê? Que significado isso tem para ti? Será que essas pessoas permaneceriam na tua vida se tu realmente for o que tu é? E pasmem, gente, eu senti até depois que eu fui mãe, algumas coisas assim, por não estar vivendo uma rotina igual a que eu vivia antes, algumas pessoas estão mais distantes. E aí eu percebi que algumas pessoas na minha vida eram parceiras só para determinadas coisas, mas não estão de verdade preocupadas e querendo me acompanhar na minha felicidade nos momentos que eu tô vivendo na minha vida. Então, amizade duradoura atravessa momentos, atravessa fases. Não interessa. Quando a gente é jovem, né? Tem os amigos de ir numa festa, de ir para a faculdade, né? Vários têm durabilidade e depois vem vindo pela vida da gente. Casa, tem filhos, tem uma rotina mais tranquila, já se junta para tomar um chimarrão. Os aniversários de um aninho, chá de fralda, né? Então, quantas coisas. E vários ficam lá porque não têm interesse em conviver contigo na tua configuração atual, a tua verdade do momento. Então, o que que tem durabilidade? Eu percebi isso, né? E uma coisa que me chocou muito, porque eu sou uma pessoa assim que eu tenho muitos amigos. Muitos mesmo. E a gente não deve criar expectativa, mas eu percebi que num dos momentos mais felizes da minha vida, algumas pessoas não estão presentes. Pessoas que eu realmente acreditei que seriam presentes, né? Porque eu sempre me preocupei em ser presente nesse momento da maternidade com as minhas amigas. Eu sei que é um momento delicado. Eu sempre estive bem disponível, até por esse lugar de terapeuta, né? De conversar, de saber como a pessoa estava se sentindo. Por exemplo, não só perguntar do filho e das coisas. Eu sei que às vezes o filho tá saudável, tá tudo bem, tá tudo ótimo, e a mulher não tá se sentindo bem. Então eu sempre procurei ter um espaço para isso na minha vida. E daí algumas outras pessoas não pensam nisso, né? E tá tudo bem. Então, assim, se mostram algumas verdades. Não quer dizer que aquela pessoa seja de mentira, mas quer dizer que a minha verdade hoje não serve para ela. E não é durável. Entendem? Estamos quase finalizando aqui. Sim, já tá ótimo. Que bom, Ju. Foi a Ju, né, que mandou. Ah, não, foi a Pilar. A Ju mandou antes. Muito sentido, Jéssica. Beleza. Saudade também, Severina. Eu me sinto não vivendo a verdade por morar no meu país. Tu tá no Japão, né, Severina? Isso faz sentido pra mim agora, por vários motivos além do idioma, né? Sim. E com certeza tu não tá aí, Severina, à toa. Tu tá aí pra encontrar algumas partes de ti que precisavam ser resgatadas aí, porque eu sinto que Deus não nos orienta a fazer coisas que não tenham propósito. Então eu acompanhei o teu processo, do quanto tu pensou, tu examinou, tu tentou, era toda uma documentação, era toda uma situação, tu já tinha familiares lá. E quando tu conseguiu ir, né? Então assim, isso é uma fase, isso é um ciclo. Calma, tenha tranquilidade, busca orientação, porque às vezes o pensamento da gente que atucana a situação. Então, orienta. Te orienta, pergunta todos os dias. O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu preciso ver aqui? O que que eu preciso agregar aqui, integrar, para que tu possa, de novo, então, viver em um lugar que tu te sinta melhor ou que tu passe a se sentir melhor aí. Porque tu também faz parte. Eu sei que tu visitou várias coisas, né? Várias coisas que resgataram algo, assim, da tua família. Então, isso é muito importante. Aproveita o processo. Eu fiquei 4 anos em Florianópolis e a sensação que eu tenho, a minha verdade lá era diferente de hoje, né? Mesmo a verdade sendo uma só. Mas eu vejo todo o sentido. Muitas de vocês chegaram na minha vida enquanto eu estava lá.
E essa semana eu comentei com algumas alunas lá de 2020, ainda que estão comigo até hoje. Eu falei, gente, como que vocês confiaram em mim, né? Eu começando, eu não era casada, não tinha experiência nenhuma de relacionamento. Eu, assim, tinha algumas experiências, né? Mas não de casamento, de filhos, de tudo. E eu vinha pelo conhecimento do meu lugar de filha, trazendo informações, trazendo para que vocês se resolvessem, né? E isso vinha dando certo. Então, que coisa bonita isso. Mas eu fiquei pensando, gente, hoje eu falo de forma bem mais madura a respeito das coisas. Mas lá atrás o que eu falava já fazia sentido, né? Então eu não estava no lugar errado. Eu não preciso me sentir mal. Isso gera resultado também na vida das pessoas até hoje. E as coisas vêm amadurecendo, as fases vêm transformando, né? Então, para ir finalizando aqui, o Tiago diz assim: que adultos devem ter suas características e virtudes próprias, devem descobrir sua identidade, sua essência, suas habilidades e construírem a própria história baseada nisso. Vejam, gente, tu reconhece tuas virtudes? Tu sabe quais são tuas características mais marcantes em um lugar onde a gente é educado normalmente para prestar atenção no que não é bom? Onde a gente faz reforço e reforço naquela matéria que não vai bem na escola e esquece aquelas que a gente vai bem. Não faz mais que obrigação. Eu fui criada assim, né? Comentei no grupo de Constelação Segunda, não lembro se eu comentei ontem aqui também. Mas quais são tuas características potenciais? Quais são tuas virtudes? Tu consegue reconhecer? Como que tu vai descobrir tua identidade se reconhecer tuas virtudes? Como tu vai viver tua essência? Como tu vai desenvolver tuas habilidades? Construir tua própria história, né? Então, é importante isso também, esse reconhecimento, né? Ju, estou em Florianópolis há 4 meses e a minha verdade tem se mostrado cada vez mais. E nos assusta, né, Jéssica? Mas nos traz muita maturidade. Sim, Ju. E a Ju também chegou há um mês, mais ou menos, né? Aqui no Instituto, chegou na minha vida, chegou na formação, nas mentorias, tá em todos os cursos aí. E quanta coisa vem acontecendo, né, Ju? E muito legal isso, porque meus professores sempre falaram que as pessoas que chegariam para mim seriam pessoas com alguma afinidade com a minha história, com algo que eu já vivi, de alguma forma. Como eu falei para vocês, há 4 anos atrás eram as minhas vivências de filha. Era olhar para o casamento dos meus pais e trazer coisas baseadas no conhecimento. Era olhar para o meu lugar de filha e trazer coisas para as minhas alunas que eram mães, né? Hoje já é diferente. Eu sou mãe, né? Há 8 meses, quase 9 meses, mas é diferente. E a mesma coisa essa situação de Floripa, né? Porque tu abriu pra mim já no primeiro dia que a gente conversou, eu já pude te dizer várias coisas. E talvez quem não passou por isso não enxergaria da forma que eu enxerguei e que eu conversei contigo. Não traria essa tranquilidade no meio de alguns caos, às vezes, que a gente tem na vida. Então, traz maturidade, sim, e traz condição de lidar e precisa coragem para lidar com a verdade. Precisa coragem, né? Precisa, tá? Tem mais uma parte que eu quero ler aqui para vocês e a gente já finaliza. Na página 79, né? A respeito de praticar a verdade, tá? Na vida, todos nós temos segredos terríveis, aquelas coisas que só tu sabe a respeito de ti. Todos temos, tá? Grandes mentiras que contamos a nós e aos outros, que nos impedem de ser de verdade e de seguir os princípios milenares. Então ele convida para que vocês façam um exercício, para que a gente faça, né, de praticar a verdade. Pense na maior mentira que tu carrega contigo, que nunca contou para ninguém. E a seguir, tenha coragem de dizer a si mesmo qual é essa mentira. Talvez seja a primeira vez que tu vai reconhecer isso, tá? Tirar do mundo do pensamento, falar em voz alta e te ouvir, tá? E diz também como que isso afeta a tua vida, tá bom? Agora, imagina o que aconteceria se tu retirasse essa máscara. Se tu contasse às pessoas à tua volta quem tu realmente é, que pior poderia acontecer, né? Que de pior poderia acontecer? Qual o preço teria que pagar por ser de verdade? E aí ele fala que ele passou várias vezes pelo deserto da vergonha e da humilhação. Quando ele faliu em 2014, ele faliu porque a vida dele era pautada em várias mentiras, até de ter coisas que ele não podia ter, né? E ele diz que quem vive a mentira sempre está cansado, então ele estava sempre cansado. Até que um dia ele passou pelo vale da vergonha e da humilhação porque ele teve que reconhecer, né? Ele teve que passar pela redenção.
E não existe redenção sem arrependimento, sem reconhecimento, né? E aí não foi fácil. Por isso que eu gosto de ouvir pessoas que contam suas histórias e eu gosto de contar minhas histórias. Porque senão a coisa fica muito teórica, né? Fica muito teórica, fica inalcançável. Eu sempre faço questão de mostrar para quem tá comigo que eu tô longe de ser perfeita. E tá tudo certo, e eu sinto que é isso que mantém vocês junto comigo também. E o Thiago tem esse perfil, então por isso que eu me identifico com alguns profissionais que têm esse perfil, né? Vários deles. E eu procuro ir seguindo um de cada vez, assim, mais também, para não me misturar nos assuntos, né? Para também pegar leve comigo mesmo. Então, assim, qual o preço tu teria que pagar, né? Ao ser de verdade? Ótimo. Depois disso, de reconhecer, de falar em voz alta, né? De observar como isso afeta a vida e como pensar, como seria contar isso para as pessoas. Uma vez liberto, né, disso, quero que tu pense o seguinte: depois do pior cenário que viria a seguir, como você sentiria depois de largar o peso da mentira? Quais os caminhos poderiam se abrir se você vivesse de acordo com o princípio da verdade? Bem forte, né, gente? Bem forte. Então, assim, para preservar a tua verdade, para te preservar, é preciso coragem, é preciso arrependimento. Então vejam bem, para viver de acordo com a verdade, não é não errar. Somos humanos. Não é assim, não posso errar, meu Deus, errei, não sou de verdade, botei tudo fora. Não, isso é um momento. Tu é o que tu é. Tu não é a exceção da tua vida. Agora observe, se tu vive na exceção, aí é porque a exceção é regra, tá? Então olhem para isso. Errou. Respira, reconhece, traz o aprendizado. A gente sente a dor daquilo que fez, daquele erro, pra gente mesmo ou pra alguém, né, que causa, interfere às vezes na vida de outras pessoas. Reconheça para as pessoas com tranquilidade, com bastante tranquilidade, porque é mais fácil, é uma sementinha, uma coisinha, uma bolinha, do que deixar aquele bolão de neve crescer. É bom a gente descer do salto, a gente reconhecer a nossa parte. Onde que nós não estamos prestando atenção. Toda e qualquer situação que tu esteja vivendo na tua vida, desconfie se tu tá botando a culpa só no outro. Tenha a responsabilidade tua do que tu não prestou atenção, tá? Então esse é o chamado de hoje pra gente finalizar aqui esse estudo. Legal que vocês estão aqui. Tô gostando de ver. Tem umas pessoas que não estavam ontem, estão hoje. Outras estão aqui, né? Ontem e hoje. Então, que bom. Umas não puderam estar aqui, estavam ontem, mas vão acessar a gravação. Então, se vocês não assistiram ontem, se chegaram depois, se alguma coisa vocês perderam, a aula ela é uma linha, tá? Então, é legal que vocês assistam desde o começo. Quem chegou depois, fala comigo no WhatsApp privado, pede a gravação que eu vou disponibilizar para vocês que estão aqui, tá? Gente, é isso, tá? Um grande beijo pra vocês. Amanhã a gente vai seguir estudando. Deixa eu até olhar a ordem aqui dos princípios, que eu já estudei mais de uma vez cada um. Agora eu vou ter que lembrar qual é o número 3 para falar pra vocês aqui. Eu já estava lá no número 3. O princípio das palavras, a lei espiritual da vida e da morte. Muito bom, gente. Bom demais. Eu vou até deixar marcado aqui que eu vou ler de novo ele hoje para a gente estudar, tá? Gratidão, eu também tô amando, Jussara, tá sendo muito bom. Avisem mesmo, tá? Quem precisa aí da gravação que eu vou disponibilizar. Super tranquilo, tá? Super tranquilo mesmo. Que bom que vocês estão gostando, que tá fazendo sentido pra vocês. E eu tô bem feliz de estar estudando isso também. Grande beijo. Realmente, quando estamos alinhando com a verdade, tudo flui melhor. Verdade, Jane. Tudo flui melhor, tá? Vera, pede pra mim no WhatsApp pra eu não esquecer, tá? Que agora eu vou ali atender uma guriazinha. Pode ser que quando eu volte eu já não lembro quem que pediu aqui. Então manda no WhatsApp privado, tá? Também adorei estar contigo, Severina. Beijo. Tá bom, Jussara. Pede a gravação no WhatsApp que eu mando. Beijo, beijo. Tchau, tchau.